vocês? Eu sou a Dani, professora de redação aqui da Redação Gabarito, e seja bem-vindo a mais um vídeo da semana de Repertórios Coringa. Para você que caiu aqui de paraquedas e não tá acompanhando, essa semana eu tô liberando vídeo todos os dias com algum tipo de repertório diferente. Já tem vídeos sobre filmes, sobre séries, sobre conceitos e citações filosóficas para você usar na redação. E nesse vídeo vamos falar de alusão histórica. Eu confesso que não é o meu tipo de repertório favorito. Antigamente, quando eu estava no ensino médio, eu utilizava mais. Agora eu prefiro utilizar outros tipos de repertório. Por isso que é importante você saber qual é o seu preferido, qual combina mais com o seu jeito de escrever. Eu guardei aqui alguns que são os meus favoritos e eu vou ensinar vocês a utilizá-los na redação. Mas antes desse vídeo começar, não esquece de deixar o seu like e conferir se você está inscrito aqui no canal. É muito importante. Então, se o botãozinho estiver vermelho, você não está inscrito e aí você não vai receber os conteúdos desse canal que com certeza vão te ajudar a tirar acima de 900 na redação do Enem. Ah, você também pode entrar lá no Instagram, aqui ó, @redação Gabarito. Eu vou deixar o link na descrição, porque lá tem uma aba em específico que eu falo de repertórios. Então tem uma aba muito bonitinha, bem especial, separada, com vários posts sobre repertórios que você pode aproveitar e muito para usar na sua redação. Bom, vamos começar falando de uma alusão histórica que é super coringa, que é a Revolução Industrial. Primeiro, você pode falar sobre as condições de trabalho, que eram péssimas. Então você pode usar para falar de condições de trabalho. Você também pode falar sobre trabalho infantil, porque pelas crianças terem uma estatura melhor, elas eram forçadas a limpar as máquinas, então era um trabalho super perigoso. Então, Revolução Industrial você pode utilizar para falar dessa temática, né, de trabalho infantil e as péssimas condições, né? Direito trabalhista não tinha. Você também pode falar sobre poluição ambiental. Na Revolução Industrial teve esse boom, né, de indústrias, então era o tempo todo maquinário, saindo fumaça para tudo qualquer canto. Então, o meio ambiente foi deixado de lado. O capitalismo veio com tudo e esqueceram do meio ambiente. Então você pode falar sobre a poluição ambiental, como que as máquinas poluíam, como que as indústrias estavam priorizando o lucro ao invés do meio ambiente. E por falar em capitalismo, é outra temática que você pode utilizar. E também a questão do consumismo. O consumismo cresceu muito, as pessoas passaram a comprar demais. E não só falando mal da Revolução Industrial, teve o avanço da tecnologia. É bem legal você também tratar sobre isso na redação. E para eu não ficar falando aqui para vocês coisas soltas, eu vou deixar passando aqui na tela, assim como nos outros vídeos, um exemplo mostrando em prática a Revolução Industrial. Indo por um lado ainda mais sombrio, você pode falar sobre o nazismo e o fascismo. Primeiro, você pode falar sobre a manipulação da população, né? Como que o nazismo fez um monte de gente crer que aquilo era saudável, que aquilo era ideal e seguir loucamente um cara. Então, em prol, né, de violência, fazendo violência por aí, enfim, terrível. Então dá pra você falar sobre a manipulação de pessoas, como que isso vem à tona, como que isso aconteceu, né? Todo mundo seguindo loucamente, cegamente uma cultura, vamos dizer assim. Não que seja muito diferente de hoje em dia, né? Mas num grau bem mais elevado. Também dá pra falar sobre o preconceito com diferentes, né? Porque o nazismo achava que todo mundo tinha que ser aquele padrãozinho bonitinho e excluir as pessoas negras, gays, judeu, então, né? Então tinha essa perseguição, dá pra falar sobre isso. Por incrível que pareça, dá pra falar também sobre propaganda e mídia, porque já naquela época as propagandas e tudo mais eram utilizadas para manipular as pessoas. Então, tá vendo como é uma coisa que não surgiu de agora? Você pode falar sobre isso também, porque o Hitler era um cara bem marqueteiro, que ele usava sempre das mídias para fazer autopromoção, vamos dizer assim. Também dá pra falar sobre o nacionalismo doente e também sobre o genocídio. Só coisa boa pra desacontrar. E juntando aí um pouco com o nazismo, a gente pode falar também da Segunda Guerra Mundial. Então, de novo, dá pra falar sobre a publicidade. Você pode falar também sobre armas químicas e violência, né? Vale lembrar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você também pode falar, como eu já disse, sobre preconceito com minorias e inovações na tecnologia. E também, né, sobre esse negócio de avanço, também o avanço na medicina. Porque a guerra, querendo ou não, ela faz a medicina evoluir, porque tem que buscar novos tratamentos, buscar novas tecnologias. Então, dá para falar sobre isso também. E um outro ponto dentro da Segunda Guerra Mundial é a emancipação feminina, porque com os homens na guerra, as mulheres tiveram que ir ao trabalho. Então, as mulheres ganharam uma maior liberdade. E para finalizar, uma outra alusão histórica que eu também costumo utilizar é a colonização do Brasil. Vocês podem perceber que eu só peguei a alusão histórica super coringa, né? Que foi a Revolução Industrial, o nazismo e o fascismo, a Segunda Guerra Mundial e agora a colonização do Brasil. Mais coringa que isso, não dá. Dentro da colonização, podemos falar sobre a intolerância religiosa. Vale lembrar que os portugueses chegaram aqui impondo a crença deles, esquecendo que tinha cultura, além daquelas que estavam impondo. Então dá para falar sobre isso, intolerância religiosa. O preconceito linguístico, né, como eu disse, foi uma coisa imposta. Então, além da religião, eles também imporam a língua deles, esqueceram dos índios, esqueceram dos africanos que estavam trazendo escravizados para cá. Então, teve esse preconceito. A desigualdade social
nem preciso explorar muito, né, que é uma coisa escancarada, a diferença da vida entre as pessoas escravizadas, as pessoas que vinham de Portugal, então tá na cara. A questão indígena, gente, pelo amor de Deus, né, os índios só sofreram com os portugueses chegando. A questão do genocídio indígena também, se a gente comparar a quantidade de indígena que existia naquela época com a quantidade de índio que existe hoje em dia. Também dá pra falar o óbvio, que é sobre a escravidão. Também sobre a exploração, não só a exploração de humanos, né, como a escravidão, mas também a exploração ambiental, porque eles chegaram aqui invadindo, né, roubando para o Brasil, então dá para falar sobre isso. E claramente sobre violência, então violência moral, violência física mesmo, são temas que estão dentro da colonização do Brasil. Não teve uma coisa boa pra gente comparar com o presente, né? Ah, não, teve sim a questão de tecnologia e tudo mais, né? Boa no meio do caos. Mas teve. Essas são as alusões coringas que eu costumo utilizar, são as que eu mais gosto, mais me identifico, mais combina com o meu jeito de escrita. Mas se você for fã de história, né, que eu tenho até medo de falar essas coisas porque eu não tenho licença pra isso. Se você é fã de história, se você estuda muito mais história que eu e conhece outras alusões históricas e quiser colocar aqui nos comentários, seja bem-vindo, coloque coisas pertinentes, produtivas, que façam sentido dentro da redação, pra gente criar um grande repertório nos comentários aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, também se inscreva aqui no canal e se você ficou em dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. Até o próximo vídeo, beijos, tchau!